Além da terra firme, existem mundos onde a água não é um abismo, mas a própria tela da existência. Embarque numa odisseia por 15 cidades e vilarejos lendários que desafiam a gravidade sobre espelhos cristalinos, onde a arquitetura dança com as marés e a vida flui em harmonia atemporal com o horizonte azul. Deixe o asfalto para trás e entregue-se à magia do mundo flutuante. Uma viagem sensorial ao coração das civilizações aquáticas mais fascinantes do nosso planeta. Giethoorn, Países Baixos. No norte dos Países Baixos, existe um refúgio de calma absoluta, onde a própria ideia de rua foi substituída por canais de serenidade cristalina. Giethoorn é um labirinto aquático que parece ter saído da imaginação de um paisagista de contos de fadas, um lugar onde o rugido dos motores não tem espaço e o único transporte permitido são silenciosos barcos elétricos. Aqui, explorar torna-se um ato de meditação. A cada curva do canal surgem jardins explodindo em cores vibrantes e casas de telhado de palha espiando timidamente por trás de salgueiros chorões, criando uma sensação quase irreal de perfeição visual. A arquitetura da vila é um testemunho da elegância funcional europeia. Pontes de madeira, com arcos suaves que convidam à fotografia perfeita, conectam pequenas ilhas de propriedades privadas, formando uma rede de convivência compartilhada em que a água funciona como o jardim frontal de cada morador. Deslizar por esses canais, observando as nuvens refletidas na superfície móvel, transporta os visitantes a um tempo em que a pressa era desconhecida. Giethoorn não é apenas um destino turístico, é um manifesto de como a humanidade pode organizar o espaço de forma ordenada, bela e profundamente respeitosa com o meio ambiente. Kai Hang, Vietnã. O amanhecer no delta do Mekong se revela como uma coreografia de energia transbordante no mercado flutuante de Kai Hang. Aqui, a vida não é descrita em palavras, mas pintada nas cores de incontáveis frutas e impregnada pelo aroma do café que se espalha a partir das embarcações cozinha. Vista de cima, a correnteza se transforma em um mosaico vivo, onde centenas de barcos convergem em um caos que, paradoxalmente, é perfeitamente organizado. Trata-se de um centro vital de trocas, onde a habilidade dos comerciantes impressiona. Longas varas de bambu exibem os produtos, permitindo que os compradores identifiquem à distância os tesouros agrícolas das terras férteis do delta. Mergulhar em Kai Hang é participar de uma tradição que pulsa no coração do Vietnã. O zumbido dos motores de popa, as risadas dos vendedores e o ritmo da água batendo contra os cascos de madeira compõem uma trilha sonora de sobrevivência e prosperidade. Não é um espetáculo encenado, mas a rotina autêntica de milhares de famílias que encontram no rio seu sustento, seu meio de transporte e seu lar. À medida que o sol se eleva por entre a névoa da manhã, o mercado revela a resiliência de uma cultura que transformou a água em sua praça pública, provando que o comércio mais vibrante não precisa de fundações de concreto, apenas de correntes vivas. Ilhas Flutuantes dos Urus, Peru. O Lago Titicaca, situado a uma altitude onde o ar parece puro e o céu se funde ao brilho azul safira da água, abriga uma maravilha da engenharia orgânica: as Ilhas Flutuantes dos Urus.
Essas plataformas não são fruto do acaso geológico, mas da sabedoria ancestral de um povo que aprendeu a tecer o próprio chão a partir de juncos de totora. Caminhar sobre essa superfície elástica cria um vínculo íntimo com o ecossistema. É um piso vivo que respira e exige renovação constante, onde cada nova camada de fibras vegetais se torna uma promessa de resistência diante da vastidão do lago navegável mais alto do mundo. A estética aqui é uma ode ao calor dourado da natureza. Moradias modestas, de formas simples e telhados de palha, integram-se perfeitamente a uma paisagem em que modernos painéis solares reluzem sob o sol andino, símbolos de uma transição harmoniosa rumo ao futuro, sem abandonar a identidade cultural. Deslizando sobre a água em embarcações tradicionais de junco, adornadas com figuras míticas, os visitantes são envolvidos por um silêncio quebrado apenas pelo murmúrio das aves aquáticas. É uma experiência de isolamento sagrado, onde a vida se desenrola no ritmo ditado por suaves marés de água doce e pela luz do crepúsculo que pinta o horizonte com tons impossíveis. Speicherstadt, Alemanha. O Porto de Hamburgo abriga um tesouro da arquitetura industrial que se ergue majestosamente sobre canais estreitos. A Cidade dos Armazéns, ou Speicherstadt. Construído no final do século XIX sobre fundações de estacas de carvalho, esse distrito é um tributo à simetria do tijolo vermelho e à precisão da engenharia. Aqui, a água não é decorativa. Ela é a artéria logística que, no passado, transportou especiarias preciosas, café e sedas vindas do Extremo Oriente. Os edifícios imponentes, com seus frontões góticos e pontes de ferro forjado, criam uma atmosfera de mistério e elegância que leva o visitante à era dourada do comércio marítimo europeu, onde a solidez do tijolo contrasta com o movimento fluido dos canais abaixo. Explorar a Speicherstadt depois que a noite cai é uma experiência sensorial única. Uma iluminação cuidadosamente planejada realça a geometria das fachadas e se reflete nas águas, criando um jogo de luz que parece saído de um filme de época. O silêncio noturno é quebrado apenas pelo eco dos passos sobre as pontes e pelo suave bater da água contra as paredes de tijolo. Embora hoje abrigue museus modernos e escritórios criativos, o espírito do trabalho árduo e da ambição comercial permanece entranhada em sua estrutura. Ela se impõe como um lembrete de que a funcionalidade industrial pode alcançar uma beleza artística extraordinária quando projetada em harmonia com as águas que lhe dão sentido. Koh Phangan, Tailândia. À sombra de colossais formações de calcário que se erguem abruptamente do mar de Andamão, Koh Phangan surge como um assentamento que desafia a gravidade e a lógica convencional. Fundada por pescadores nômades, essa comunidade é um emaranhado de palafitas e passarelas de madeira que se estendem sobre a água salgada sem jamais tocar o solo firme. A cena é impactante. Uma vila inteira, com sua mesquita coroada por cúpulas douradas reluzindo sob o sol tropical, parece flutuar aos pés de um penhasco pré-histórico. Explorar o vilarejo revela uma adaptação extrema, onde cada espaço é compartilhado e cada passagem estreita se transforma em ponto de encontro social, refrescado apenas pela brisa do mar. A vida em Koh Phangan é uma dança constante com as marés. Crianças jogam futebol em campos construídos sobre plataformas flutuantes, provando que a paixão humana não conhece limites geográficos.
Ao caminhar pelas estreitas passarelas de madeira, sente-se o aroma de peixe fresco e de especiarias locais fervilhando em casas abertas para o mar. Redes de pesca pendem dos corrimãos e barcos de cauda longa aguardam pacientemente ao lado das portas, prontos para partir rumo ao oceano aberto. É um lembrete de que a vontade de habitar o mundo pode florescer nas condições mais improváveis, dando origem a uma beleza crua e autêntica que só a convivência íntima com o mar é capaz de oferecer. Iquitos, Peru. No coração da imensidão da floresta amazônica, a cidade de Iquitos vive um romance eterno, às vezes turbulento, com o rio mais poderoso do planeta. O distrito de Belém, em especial, é uma vitrine da adaptabilidade humana, onde as casas parecem ter vontade própria, erguendo-se ou flutuando conforme os caprichos das cheias sazonais. Durante os meses de chuva, as ruas desaparecem e dão lugar a canais navegáveis, transformando o tecido urbano em um labirinto aquático, onde os barcos assumem o papel principal. É uma cidade que respira umidade e vitalidade, onde o murmúrio constante do rio Amazonas funciona como o coração que marca a passagem das horas e dos dias. Navegar pelos arredores de Iquitos é testemunhar uma luta contínua e uma dança elegante, com a natureza indomável. Casas de madeira com telhados de zinco ou palha se agrupam em faixas que parecem seguir o curso do rio, enquanto mercados flutuantes transbordam frutas exóticas, peixes gigantes e plantas medicinais colhidas no interior da selva. O ar é denso de energia e do cheiro da terra molhada. Este é um lugar onde a improvisação é uma ferramenta de sobrevivência e o vínculo com o rio é absoluto. Iquitos nos ensina que a água não precisa ser um obstáculo à civilização, mas pode ser o eixo em torno do qual se constrói uma identidade amazônica indomada e fascinante. Bruges, Bélgica. Bruges se revela diante dos olhos do explorador como uma joia gótica, incrustada em uma rede de canais melancólicos e, ao mesmo tempo, belíssimos. Essa cidade belga, onde o tempo parece ter parado no século XIV, utiliza a água como espelho, duplicando a beleza de suas torres de tijolo e igrejas centenárias. A atmosfera é de um romantismo arquitetônico incomparável. Os canais serpenteiam sob pontes de pedra que resistiram à passagem da história, conectando praças de paralelepípedos a recantos escondidos onde a água mal se move. É uma cidade feita para ser descoberta a partir do ponto de vista baixo de uma embarcação, onde os detalhes das fachadas ganham uma nova, quase majestosa dimensão. Ao cair da tarde, a luz dourada filtra-se entre os edifícios, projetando sombras alongadas que dançam sobre a superfície dos principais canais. A quietude da água nas áreas mais tranquilas oferece uma calma quase mística, convidando o visitante a permanecer e observar os cisnes deslizarem graciosamente ao redor dos antigos ancoradouros. Bruges é a harmonia perfeita entre a solidez da construção medieval e a fluidez da água, uma identidade urbana que preservou sua essência diante da modernidade. Cada percurso por seus canais transforma-se em uma lição de história e estética, acompanhada pelo suave murmúrio da água em uma das cidades mais belas da Europa. Pulau Bunjin, Indonésia. Nas águas remotas ao largo da ilha de Sumbawa, Pulau Bunjin surge como um desafio à geografia convencional e uma lição de urbanismo extremo.
Conhecida como uma das áreas mais densamente povoadas do planeta, essa vila não se expandiu sobre a terra, mas para fora, conquistando cada centímetro possível do mar com o uso de corais mortos e sedimentos. Vista de forma panorâmica, a comunidade se apresenta como uma estrutura compacta e orgânica, onde os telhados quase se tocam, formando uma cobertura artificial que mal revela a água que a sustenta por baixo. Trata-se de uma colmeia humana vibrante, onde a escassez de espaço fomentou uma cultura de solidariedade e proximidade raramente vista em outros lugares. Caminhar por suas passagens estreitas é mergulhar em um mundo moldado pela madeira e pelas redes de pesca. Apesar da densidade, a vida pulsa com uma energia contagiante. Crianças correm por pieres improvisados, enquanto os mais velhos observam o mar de varandas elevadas. Ao pôr do sol, a luz se infiltra pelos espaços apertados entre as casas, iluminando a fumaça das cozinhas e os barcos que retornam da pesca diária. Pulau Bungin é um testemunho da resiliência humana diante dos limites físicos, um lugar onde o oceano não é vazio, mas o alicerce de uma sociedade que aprendeu a prosperar na densidade absoluta. Ganvié, Benin. No coração do Lago Nokué, Ganvié surge como uma visão quase mística. Uma cidade de bambu e palha flutuando sobre as águas sob o intenso sol africano. Conhecida como a Veneza da África, essa comunidade nasceu da busca por liberdade e segurança, estabelecendo-se no meio da lagoa para criar um refúgio inalcançável por terra. As casas, sustentadas por estacas de madeira cravadas profundamente no lodo fértil, formam uma paisagem marcadamente horizontal, interrompida apenas pela vegetação flutuante que emoldura as moradias. Aqui, o solo firme é uma ideia abstrata e o equilíbrio sobre a água é uma habilidade inata, transmitida de geração em geração. A vida cotidiana em Ganvié acontece inteiramente a bordo de canoas de madeira esculpidas à mão, o único meio de transporte para famílias, mercadorias e sonhos. O mercado flutuante é um espetáculo vibrante de cores e sons, onde mulheres remam com destreza enquanto oferecem produtos agrícolas e peixes frescos retirados das águas abundantes do lago. Não há estradas, apenas rotas aquáticas que mudam sutilmente conforme o vento e as estações. Ao observar a vida passar a partir de uma pequena embarcação, compreende-se que Ganvié é uma celebração da autonomia cultural. Um lugar onde a água protegeu e sustentou um modo de vida único, que desafia silenciosamente as convenções do desenvolvimento moderno. Nyhavn, Dinamarca. No coração pulsante de Copenhague, o canal de Nyhavn se revela como um cartão postal vivo, onde a elegância escandinava encontra o legado marítimo do século XVII. Este antigo porto comercial é famoso por suas fachadas de cores vibrantes, alinhadas com precisão geométrica ao longo da água, criando reflexos multicoloridos que lembram uma pintura a óleo em constante transformação. Embarcações históricas de madeira, com mastros apontando para os céus do norte, permanecem atracadas ao longo do cais, evocando uma época em que o canal ocupava o centro do comércio ultramarino. Aqui, a arquitetura não apenas emoldura a água, ela a utiliza para amplificar a luz e a alegria da vida urbana dinamarquesa. Passear por Nyhavn é mergulhar em uma atmosfera de sofisticação descontraída, conhecida localmente como hygge. Ao longo do canal, moradores e visitantes apreciam o ar fresco, enquanto barcos de lazer deslizam suavemente em direção ao porto principal, oferecendo uma perspectiva única da cidade ao nível do mar.
À medida que a noite se aproxima, as luzes de cafés e restaurantes se acendem, transformando o canal em um calçadão luminoso, onde o calor do lar transborda para o espaço público. Esse recanto da Dinamarca demonstra que a água pode ser a alma de uma capital moderna, oferecendo um refúgio visual e espiritual que conecta um orgulhoso passado marítimo ao presente cosmopolita de uma das nações mais felizes do planeta. Ilhas Lofoten, Noruega. Além do Círculo Polar Ártico, as Ilhas Lofoten emergem do mar com uma beleza dramática e arrebatadora, onde picos de granito esmeralda despencam diretamente nas águas geladas do Atlântico Norte. Nesse cenário indomável, vilas de pescadores como Heine se agarram à linha costeira com suas icônicas cabanas vermelhas, conhecidas como Horbuer, construídas sobre palafitas de madeira para resistir às marés selvagens. A paisagem é feita de contrastes absolutos. O calor das casas carmesim diante do azul profundo do mar e do branco imaculado da neve no inverno. Aqui, explorar é mais do que viajar. É um encontro direto com a força elemental da natureza e com a resiliência de quem a chama de lar. A vida em Lofoten gira em torno da pesca do bacalhau, uma tradição que moldou o ritmo dessas ilhas por milênios. Estruturas de secagem de madeira erguem-se ao lado dos pieres como monumentos à sobrevivência, enquanto o ar puro carrega o aroma de sal, mar e aventura. Navegar por esses fiordes revela um mundo onde o silêncio é quebrado apenas pelo grito das águias marinhas e pelo impacto das ondas contra os penhascos. Seja sob o sol da meia-noite no verão ou sob a dança mística da aurora boreal no inverno, Lofoten oferece uma conexão profunda com o planeta, onde a água se torna a ponte entre a terra firme e o céu ártico infinito. Jardins flutuantes do Lago Inle, Myanmar. Na superfície do Lago Inle, a engenhosidade humana criou um sistema agrícola que parece desafiar as leis da física: os jardins flutuantes. Essas áreas de cultivo não estão ancoradas em solo sólido, mas formadas por balsas orgânicas de plantas aquáticas entrelaçadas, algas e lama, fixadas ao fundo do lago por longas estacas de bambu. Vistos do alto, os jardins surgem como faixas verdes bem definidas cortando a água espelhada, criando um labirinto de canais produtivos onde são cultivados os melhores tomates e flores da região. É um exemplo supremo de sustentabilidade ancestral, no qual o lago fornece não apenas água, mas o próprio solo de onde a vida floresce. Deslizar por esses corredores verdes em uma canoa estreita é como entrar em um mundo de calma produtiva. Agricultores, utilizando sua técnica singular de remar com uma só perna, movem-se com elegância entre as plantações, colhendo os produtos enquanto seus barcos parecem flutuar sobre um mar de vegetação. O ar é impregnado pelo aroma da terra úmida e das folhas frescas, enquanto as montanhas ao redor emolduram essa engenhosidade hidropônica com uma majestade silenciosa. Esse sistema comprova que, com respeito e compreensão dos ciclos naturais, a humanidade pode transformar um corpo d'água em um oásis de abundância, mantendo um delicado equilíbrio entre a produção de alimentos e a preservação do ecossistema. Iwama, Myanmar. Nas águas tranquilas do Lago Inle, a vila de Iwama se integra de forma tão perfeita à superfície que parece ter surgido diretamente do próprio lago. Esse canto de Myanmar é conhecido por suas casas de madeira sobre palafitas, alinhadas ao longo de canais estreitos, cercados por uma vegetação aquática exuberante. A marca mais singular da vila é sua técnica de remo.
Os moradores impulsionam suas embarcações esguias com uma só perna, habilidade que libera as mãos para a pesca ou o transporte de flores de lótus. A paisagem emana uma calma quase espiritual, onde cada movimento é lento e intencional, refletindo o profundo respeito que a cultura local dedica ao ambiente que a sustenta. Percorrer Iwama revela uma estrutura comunitária na qual espiritualidade e economia se encontram sobre a água. Templos budistas coroados por espiras douradas erguem-se ao lado dos canais, refletidos na superfície imóvel, enquanto pescadores lançam suas tradicionais redes cônicas. O mercado itinerante que visita a vila pulsa com atividade artesanal, onde tecidos de seda e objetos de prata são trocados sob o olhar atento das montanhas que circundam o lago. Iwama é um oásis de serenidade em um mundo apressado, um lugar onde a arquitetura de madeira e a vida lacustre criam uma harmonia perfeita, convidando a reflexão sobre a simplicidade e a beleza do que realmente importa. Veneza, Itália. Veneza é a rainha incontestável da água, uma obra-prima arquitetônica que emerge da lagoa veneziana como uma miragem de pedra, mármore e grandeza histórica. Construída sob uma floresta de milhões de estacas de madeira cravadas na lama, a cidade transformou seus canais em artérias de arte e cultura como nenhum outro lugar do planeta. O Grande Canal é o palco central, onde palácios renascentistas desfilam diante dos viajantes, enquanto gôndolas deslizam em silêncio majestoso sob a ponte de Rialto. É um labirinto de beleza acumulada ao longo dos séculos, onde cada viela alagada sussurra histórias de mercadores, artistas e doges que forjaram um império a partir do mar. Perder-se em Veneza é um ato de exploração poética. Longe das rotas turísticas principais, canais mais estreitos oferecem uma calma sepulcral, onde a água bate ritmicamente contra as paredes de edifícios centenários, compondo uma trilha sonora de nostalgia e esplendor. A luz veneziana possui uma qualidade singularmente aquática, refletindo o brilho da lagoa nas fachadas ornamentadas e nos mosaicos dourados de suas basílicas. Ao cair da noite, a cidade se envolve em um mistério atemporal, com lampiões lançando longas sombras sobre os canais escurecidos. Veneza não é apenas uma cidade sobre a água. É a prova definitiva de que a ambição humana pode criar um paraíso eterno no cenário mais improvável, celebrando a união mística entre a pedra e o mar. Tonle Sap, Camboja. Tonle Sap é o coração pulsante do Camboja, um extraordinário sistema aquático que muda drasticamente de tamanho e até de direção de fluxo conforme o ritmo das chuvas de monção. Sobre esse corpo d'água em constante mutação, repousam vilas flutuantes inteiras que representam a essência da mobilidade humana. Casas, escolas, lojas e até postos de combustível são montados sobre pontões e balsas que sobem e descem com o nível do lago. É uma paisagem em transformação permanente, onde a geografia não é fixa, mas fluida, movendo-se ao compasso das estações. Essa adaptação extrema permite que os moradores permaneçam próximos às áreas de pesca durante todo o ano, transformando a vida cotidiana em uma jornada nômade por uma vasta extensão de água doce. O dia a dia em Tonle Sap é uma lição de humildade e adaptação. Crianças remam em pequenas bacias para chegar às escolas flutuantes, enquanto vendedores itinerantes navegam de casa em casa entregando suprimentos essenciais. Aqui, a água é tudo: a estrada, o espaço de lazer e a linha vital da economia.
Ao observar o pôr do sol sobre as planícies inundadas, percebe-se a imensidão de um sistema vivo que respira em uníssono com o clima tropical. É um ambiente bruto e vibrante, onde as comunidades aprenderam que a segurança não está na firmeza da terra, mas na capacidade de flutuar e se adaptar às mudanças inevitáveis de um mundo que nunca permanece imóvel.